Nesta aula vamos resolver exercícios relativos à soma dos n primeiros termos de uma PG. Primeiro exercício. Calcule a soma dos 6 primeiros termos da PG, menos 2, 4, menos 8 e assim por diante. Observando aqui a fórmula da soma dos n, o que a gente precisa saber para estar usando ela? Quem é o A1, o primeiro termo, e quem é o Q, a razão. O A1, muito fácil, está aqui, primeiro termo é menos 2. E a razão? Vamos lá. Por que número eu tenho que multiplicar o menos 2 para ter 4? Eu tenho que multiplicar o menos 2 por menos 2. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, portanto, eu fico com 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Mais com menos dá menos, então menos 8. Portanto, a razão é menos 2 e o primeiro termo também é menos 2. E o n é igual a 6, por quê? Porque eu quero a soma dos 6 primeiros termos da PG. Substituindo aqui na expressão, menos 2 vezes menos 2 elevado a 6, né? Menos 2 aqui no lugar da razão elevado a n é igual a 6. Menos 2 elevado a 6 menos 1 sobre menos 2 menos 1, tá aqui, que menos 1 é igual a menos 2 menos 1. Menos 2 elevado a 6 é 64. Qualquer número negativo que tiver elevado a um expoente par, ele vai se tornar positivo. Agora, a gente tem menos 2 vezes 64 menos 1 dividido por menos 3. Menos 2 menos 1 igual a menos 3. 64 menos 1 igual a 63. Menos 2 vezes 63 dividido por menos 3. 63 dividido por menos 3 é igual a menos 21. Mais com menos dá menos. Aí a gente ficaria com menos 2 vezes menos 21. Menos 2 vezes menos 21 igual a 42. Portanto, a soma dos 6 primeiros termos da PG aqui do item 1 é igual a 42. Agora vamos ao exercício número 2. Calcule a soma dos 10 primeiros termos da PG, m ao quadrado, m ao cubo e assim por diante, para m igual a 1, m igual a 2 e m igual a 1 meio. Vamos ao item A. Se a PG é m ao quadrado, m é a terceira, e m é igual a 1, a gente vai ter o que? Uma PG 1, uma PG constante, né? A gente está vendo o que? Que todos os termos dela vão ser iguais a 1. 1 elevado a qualquer número é sempre 1. 1 elevado a 0 é 1. 1 elevado a 1000 é 1 também. Agora, o exercício, ele estava pedindo a soma dos 10 primeiros termos dessas PGs, né? Se eu tenho uma PG que é 1, eu vou ter o quê? Os 10 primeiros termos dela vão ser 10 vezes 1. Então eu vou somar aqui. Eu não preciso nem usar a fórmula para estar somando os n termos dessa PG. A soma dos 10 primeiros vai ser 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, até dar 10 vezes o número 1 aqui. Então a gente vai ter 10 vezes 1, que é igual a 10. Muito fácil. Agora a gente tem o item B, uma PG de novo, que é m ao quadrado, m ao cubo, só que dessa vez o m é igual a 2. Então a gente vai ter o que? Uma PG que é dada por 2, 2 ao quadrado que é 4, 2 ao cubo que é 8, 2 ao quarto que é 16 e assim por diante. Então a gente vai agora calcular a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. A gente sabe que o primeiro termo é igual a 2, tá aqui, né? Muito fácil. O primeiro termo é 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 4 é igual a 8. Portanto, a razão dessa PG ela é igual a 2. E vocês podem observar que a razão é sempre igual a m, porque de um termo para o outro, qual que é a diferença? É sempre ter um m multiplicando o termo anterior, A gente tem o primeiro termo que é m, o segundo termo é m ao quadrado, quer dizer o quê? Que é m vezes m. O terceiro termo é m ao cubo, que é o quê? M ao quadrado vezes m, e assim por diante. Agora a gente vai aplicar a expressão da soma dos n termos de uma PG. O A1 a gente sabe que é 2, o Q a gente sabe que é 2 também, n é igual a 10, menos 1 dividido por 2 menos 1. Q menos 1 é igual a 2 menos 1, porque Q é igual a 2. Aí a gente vai ficar com 2 elevado a 10 menos 1. 2 elevado a 10, se vocês fizerem a conta, é 1024. 1024 menos 1 é igual a 1023. Aqui, 2 menos 1 vai ficar igual a 1. E qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo.
Então a gente vai ter 2 vezes 1024 menos 1, que é 2 vezes 1023, está aqui, ó. E 2 vezes 1023 é igual a 2046. Então a soma dos 10 primeiros termos dessa PG aqui, do item B, é igual a 2046. Agora vamos ao item C. Uma PG em que agora o M vale meio. Essa PG é dada por meio, 1/4, 1/8 e assim por diante. O primeiro termo é 1 meio, o segundo termo é 1 meio ao quadrado, e 1 meio vezes 1 meio é igual a 1/4. Na multiplicação a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador, portanto 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4. E a gente vai ter então 1/4. Agora o terceiro termo nada mais é do que o quê? O segundo termo vezes a razão. Se a razão é 1 meio, 1 meio vezes 1/4 é igual a 1/8. De novo, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 1 é 1, como está aqui, e 2 vezes 4 é 8, como está aqui. Então, ó, Q é igual a meio e A1 é igual a 1 meio também. É uma coisa aqui que a gente observa nessa PG, que é dada por m, m ao quadrado, m ao cubo e assim por diante, é que sempre o primeiro termo é igual à razão. Então vamos lá, vamos aplicar a expressão para a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. O A1 a gente sabe que é 1 meio, o Q a gente sabe que é 1 meio também, o N é 10, por quê? Porque a gente está somando os 10 primeiros termos, menos 1 da expressão, meio menos 1 é igual a Q menos 1, né? Q a gente sabe que vale 1 meio, portanto vai ficar 1 meio menos 1. Beleza. Aí a gente vai ter 1 meio vezes 1024. A gente viu do problema anterior que 2 elevado a 10 é igual a 1024. Portanto, se a gente multiplicar 1 meio por ele mesmo 10 vezes, a gente vai chegar em 1 sobre 1024. Então, a gente fica com meio vezes 1 sobre 1024 menos 1 dividido por menos 1 meio. Por quê? Meio menos 1 é igual a menos 1 meio. Você pode fazer as continhas, ó. Basta você multiplicar o 2 por menos 1 para deixar todo mundo sobre o mesmo denominador. E aí você vai fazer a conta. 1 menos 2 vai ficar menos 1, portanto você vai ter essa fração aqui, menos 1 meio. A gente vai fazer aqui a mesma coisa que eu falei para vocês fazerem aqui com meio menos 1. Vai pegar esse 1024, vai multiplicar esse menos 1 para deixar todo mundo sobre o mesmo denominador, né? Para que eles tenham um denominador comum. Então a gente vai ficar com 1 menos 1024 sobre 1024. 1 menos 1024 é igual a menos 1023, então a gente vai ter meio que multiplica menos 1023 por 1024 dividido por 1 meio. Aqui, ó, quando a gente multiplicar meio por menos 1023 dividido por 1024, a gente vai ter um número negativo. Por quê? A gente tem um número positivo que multiplica um número negativo. E aqui embaixo a gente também tem um número negativo. E a gente sabe que menos dividido por menos é igual a mais. Portanto, então, essa é a razão de a gente ter um resultado positivo, como vocês estão vendo aqui. E meio dividido por meio é igual a 1. Então, a gente pode cortar esses meios aqui, só lembrando de considerar o sinal, que aí vai ficar menos 1023 sobre 1024 dividido por menos 1 aqui embaixo, e aí menos com menos dá mais, então a gente vai ter esse resultado aqui para a soma dos 10 primeiros termos dessa PG aqui, ó, meio, 1/4, 1/8 e assim por diante. Então a soma dos 10 primeiros termos dessa PG vai ser 1023 sobre 1024. Agora vamos ao exercício 3. Quantos termos da PG 2, 6, 18 e assim por diante devem ser considerados a fim de que a soma resulte em 19.682. Quais são os dados desse problema? A soma dos n primeiros termos dessa PG, que é 19.682. Você tem o A1 é o 2, é muito fácil, só olhar aqui. Para você achar a razão da PG, basta você pegar um termo qualquer e dividir pelo anterior. 6 dividido por 2 é igual a 3, portanto a razão é 3. E o que a gente não sabe é o n, né? Ele está perguntando quantos termos a gente tem que somar dessa PG para chegar a esse valor aqui, 19.682. Então, basta que a gente substitua na expressão
Sn é 19.682, A1 é igual a 2, Q é igual a 3, substituindo a gente vai ter isso aqui, ó. 19.682 é igual a 2 vezes 3 elevado a n menos 1, dividido por 3 menos 1. A gente tem o 2 aqui multiplicando esse fator aqui em parênteses, né, que é o 3 elevado a n menos 1. E a gente tem aqui embaixo 3 menos 1. 3 menos 1 é igual a 2, então a gente vai ter 2 em cima multiplicando e um 2 embaixo, ele está dividindo quem está em cima. Então a gente pode cortar esses dois, ó. Aí o que vai acontecer? Vai ficar 19.682 igual a 3 elevado a n menos 1. A gente vai cortar, ó, esses dois caras aqui, porque aqui em cima é um 2 e aqui embaixo é um 2 também. 3 menos 1 é igual a 2. Agora, a gente vai pegar esse menos 1 e vai passar para o outro lado da equação. O menos 1 ele é negativo aqui, ele passa para o outro lado da equação, ele se torna positivo. Aí a gente vai ter 19.682 mais 1, que vai se tornar 19.683, que é igual a 3 elevado a n. Agora, a gente tem que descobrir a que potência você tem que elevar o 3 para chegar a 19.683. Qual que é a sacada desse problema? Você sempre vai ter um número inteiro de termos numa PG. Você nunca vai falar uma PG de 2 termos e meio, não existe. É sempre um número inteiro. Então você sabe que vai ter número n de vezes que você vai ter que multiplicar o 3 por ele mesmo e vai obter 19.683. Então, se vocês têm dúvida, o que vocês fazem? Podem ir fatorando 19.683. Você vai dividindo por 3 até você descobrir quantas vezes a gente tem que multiplicar o 3 por ele mesmo para obter 19.683. Ou você pode fazer 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Você vai fazendo todas essas continhas até você chegar em 19.683. Aqui está o resultado, né? Ó, 3 elevado a 9. Então você tem que multiplicar o 3 por ele mesmo 9 vezes para você obter 19.683. Então a gente sabe que 3 elevado a n é igual a 3 elevado a 9, portanto n é igual a 9.